É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo Cordeiro. Jesus, o Cristo eterno, o eterno Cristo, em quem todos os universos foram criados e de quem são todas as coisas. Hoje eu leio em Amós, no capítulo 4, do verso 4 em diante, que diz, é uma ironia divina, é sarcasmo divino, é Deus falando com a linguagem do sarcasmo e da ironia com o povo de Israel. E diz, vinde a Betel, que era um lugar de culto, extremamente significativo, simbólico para o povo de Israel. E Deus diz, vinde a Betel e transgredi. É uma convocação dizendo, venham cultuar para pecar. Vinde a Gilgal, que era outro lugar de simbolização espiritual e libertadora e redentora para a história de Israel, para das guerras da entrada em Canaã. E Gilgal se tornou um lugar muito importante no imaginário simbólico do povo. E Deus diz, vinde a Gilgai e multiplicai as vossas transgressões, ou seja, venham cultuar, porque a cada culto vocês pecam mais. E cada manhã trazei a mim os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores e cultos, louvores do que é levedado, porque são louvores da insinceridade. Mas trazei a insinceridade de vocês como culto a mim, e apregoai, anunciai campanhas de ofertas voluntárias, e depois divulgai-as, publicai-as, porque é disso que gostais, é disso que vocês gostam. Vocês amam essa mecânica, esse teatro. Embora o culto de vocês seja transgressão, seja multiplicação de iniquidade, embora o que vocês dizem que me trazem sejam todas coisas exteriores que não refletem nenhuma mudança no coração. É como trazer coisa levedada como sacrifício e louvor, coisa fermentada, apodrecendo. Mas vocês gostam de fazer de contas e publicam esses feitos como se eles fossem de algum significado para Deus, para a vida, para o universo. É assim que vocês são e gostam de ser assim. Por isso, eu vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, ou seja, por isso eu estou tirando o sustento de vocês, a comida de vocês, para dar a vocês a chance de pensarem melhor e se converterem ao significado da vida, à vocação, ao chamado para a vida com Deus. Além disso, eu retive de vós as chuvas. Eu criei as circunstâncias pelas quais esse aperto está chegando na vida de vocês, para ver se vocês se convertem a mim. Agora, fiquem sabendo disso. No capítulo 5, no verso 4, ele outra vez toma esse tema de Betel e de Gilgal, dos lugares de culto que tinham muito mais importância
do que o Deus a quem se cultuava, desses lugares que tinham se tornado simbólicos de poder espiritual, aquele tipo em que o povo diz: é aqui que Deus mora, a oração feita aqui Deus responde, é neste lugar que as libertações divinas acontecem, é nesse espírito que ele denuncia Betel e Gilgal. E agora no capítulo 5, no verso 4, ele diz: vocês que estavam crendo na mecânica do culto e no poder sagrado dos lugares e nos portais de poder, a vocês eu digo que quanto mais vocês façam isso, com esse tipo de motivação, mais vocês transgredirão e pecarão. Porque vocês creem no poder do sagrado, no poder do divino, você crê no poder, mas não crê em Deus mesmo, porque só se demonstra que se creu nele quando a vida se converte a ele e a gente passa a dar razão a Deus. Por isso Deus diz, capítulo 5, verso 4, pois assim diz o Senhor, buscai-me e vivei. E esse buscai-me já é o eco do futuro para o passado, do que Jesus diria: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é em Gilgal, não é em Betel. Pode até ser também lá, se você estiver lá nesse dia e nessa hora, com o coração carregado de sinceridade, sem o levedo da insinceridade. Mas buscai-me a mim. Eu ouço Jesus dizendo: entra no teu quarto. Eu ouço Jesus dizendo: Deus é espírito. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A saber, esses que o buscam, comem dele, provam dele, vivem dele. Porém, Deus diz: não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal. Para quê? Nem passeis para irem até Berseba, outro lugar sagrado, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Como é verdade, hoje você passa por Betel, não hoje, mas há milhares de anos, e só conhecendo bem a geografia para saber, porque não é fácil, não é difícil determinar onde ela está, mas ela praticamente é só uma geolocalização. Passou para sempre, porque todas as coisas passam. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre, mesmo que não tenha construído nada. E Jesus é o maior exemplo disso. Não fez nada, só viveu, amor, se deu e venceu a morte, saltou dela de dentro para fora, incorruptível. Mas não fez nada, não construiu um prédio, não recomendou nenhuma catedral, não pediu uma torre celebrativa da ressurreição, não ordenou que se construísse um Jesus Porto, um Jesus Porto, para quando ele voltar a segunda vez, ele pousar no Monte das Oliveiras. Construam um Porto Jesus para quando eu voltar eu pousar ali. Não, nada, nunca escreveu nada a não ser na areia, segundo os registros aqui. Não deixou nada por escrito, ele confiou no coração, na percepção e no Espírito Santo, quando passou mandamentos aos seus discípulos. Por isso, aqui a gente lê o mesmo eco do modo como Jesus ensinou e viveu, porque é o Espírito de Cristo que fala, quando diz:
Não busqueis a Betel, não busqueis o sagrado. Buscai a Deus e vivei, adorai em espírito e em verdade. Nem venhais a Gilgal, numa peregrinação de busca de ascensão. É tolice. Entra no teu quarto, fala com teu pai, busque a Deus e viva. Nem ides até Berseba, onde Abraão viveu tanto tempo e onde coisas tão importantes da história de Israel aconteceram, mas não vão lá. Porque tudo isso é só pó, é chão. Deus é espírito. Adore-o em espírito e em verdade. Portanto, ele repete, buscai ao Senhor e vivei. Outra vez ele repete, buscai ao Senhor. Alimentem-se de Deus, do Evangelho, da palavra dele, e vivereis. Mudem o eixo da percepção. Hoje, para vocês, Deus está no sagrado. Mas Deus não habita o sagrado é pequeno demais para Deus. Deus está na vida porque todas as existências acontecem nele, ele não existe, ele é. As coisas existentes são nele, eu sou nele. Tanto quanto Betel é nele, Gilgal é nele, Berseba é nele, qualquer chão considerado sagrado é nele, santo é ele. E santidade de vida é viver nele. E adorá-lo é andar com o nosso processo mental focado nele, na verdade do Evangelho, buscando a mente de Cristo, confessando a boa confissão, andando na eterna direção. Por isso, buscai ao Senhor e vivei. Para que vocês não sejam esgarçados, consumidos e destruídos, concentrando o culto de vocês no engano e na mecânica operacional da religião, da adoração do elemento sagrado. Saiam disso e entendam que respirar é adorar se você respira com ação de graças. Vós que converteis o juízo de Deus naquilo que é amorfo, vós que deitais fora, que dais de mão ao que é justo, buscai a Deus e vivei. Ele é o Criador de todos os universos. Foi Ele que fez o 7 estrelas e o Orion, e torna em densa treva a manhã e muda o dia em noite. Ele é aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Buscai a Ele e vivei. Verso 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Buscai o bem, a verdade, a justiça, para que vivais. Buscai a sinceridade, a transparência, para que vivais diante de Deus. Buscai o que é bom e o que realiza o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus estará convosco. Como vocês dizem que Ele está, sendo que Ele não está. Mas se vocês buscarem o bem e não o mal e viverem o bem de Deus, Ele estará com vocês. Buscai o bem, mas também aborrecei o mal e amai o bem. O que é mal, aborreçam, tirem da vida de vocês e amem o que é bom em vocês. Atravessem a porta do juízo com a mente erguida, porque vocês buscam o bem e aborreçam o mal. Vivendo assim, talvez o Senhor se compadeça de tanto
tempo vivido contra o Evangelho que você viveu e tem vivido até hoje. Do contrário, o que se diz é uma sequência de desastres. Desastres enormes. Pranto nas praças, nas ruas, o que se ouvirá será o povo dizendo: ai, ai, ai. Tristeza para todos os lados. Sim, em todas as vinhas, em todos os lugares haverá pranto. Porque passarei pelo meio de ti e tu não suportarás, a minha visitação é derretedora. Por isso eu digo, ai dos que levianamente desejam o dia do Senhor. E eles desejam o dia do Senhor como se fosse um dia de cumplicidade da verdade com a mentira deles. Por isso, ai desses que querem a minha presença e não sabem que serão derretidos pela minha santidade. Ai, ai, de vocês que não entenderam o significado de quem eu sou e do que significa encontrar comigo. Por que vocês desejam o dia do Senhor? Ele é dia de trevas e não de luz. Ele abisma a gente no lugar do discernimento, da verdade cruenta. Do contrário, não há chance de conversão para nós. Esse dia é um dia de aprofundamento de consequências e de dores. Como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em uma casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. São essas sequências que às vezes são patrocinadas pela chegada do dia de Deus na nossa vida. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? É claro que frequentemente essa vinda de Deus para a vida do hipócrita ou do empedernido ou do que foi enganado pelos disfarces de espiritualidade, que tiveram a sua percepção vedada e andaram numa ignorância obstinada e que só conseguem ser curados pela perseguição do amor de Deus. É claro que esses só encontrarão a luz de Deus paradoxalmente experimentando as trevas dos abismos. Senhor Jesus, por favor, ajuda-nos a entender a Tua palavra para cada um de nós hoje e ajuda-nos a nos enxergarmos. Eu quero me enxergar à luz desses princípios todos os dias da minha vida. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém.